Bom dia, alunos dos primeiros anos. Eu estou gravando essa aula, uma pequena aula aqui. Na verdade, vão ser duas aulas que vão fazer a ligação entre o conteúdo que estava gravado no semestre passado e o conteúdo que eu estou começando a gravar agora. Eu vou começar a gravar, que as aulas ao vivo, certo? Então, como teve algumas semanas, umas 2 semanas, que eu não fiz as aulas, não gravei as aulas, não estava gravando, estava só fazendo as aulas ao vivo mesmo. Eu decidi fazer assim, eu vou fazer essas duas aulas curtas para poder fazer essa ponte entre as aulas do semestre passado que já estão em vídeo e as aulas que eu estou gravando agora, que estão sendo gravadas no Google Meet, tá bom? Para os alunos que estão trabalhando, que não estão podendo participar, para eles poderem acompanhar as aulas e não se perder nesse conteúdo que não tem vídeo ainda. Então estou gravando esse vídeo agora. Lembrando, pessoal, que essas videoaulas elas não substituem as aulas presenciais, as aulas ao vivo, certo? As aulas do Google Meet, para os alunos que estão podendo assistir, que não estão trabalhando, que não estão justificados, certo? Tem que estar já justificados os professores, DTs, e a coordenação já sabe quem não está podendo participar. Esses alunos que estão podendo, eles têm que estar ao vivo presencial. Presencial não, ao vivo no Google Meet, tá bom? Só assistir às videoaulas não substitui não dá presença, certo? As videoaulas são para ajudar, mas não substitui a presença da aula ao vivo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, pessoal, é sobre as reações, deixa eu mostrar aqui, transformações da matéria, certo? Que são dois tipos de transformações. Eu vou explicar rapidinho esses dois tipos e aí a gente vai para um conteúdo mais ali embaixo. Então vamos lá. Os tipos de transformações são dois, tá bom? Esse livro aqui é o livro que eu estou usando para ensinar para vocês, tá? Eu já disponibilizei ele no grupo. Se alguém não tiver e quiser esse livro, fala comigo no PV que eu mando o link, tá bom? Ou então pergunta para os colegas que eles também podem passar para vocês, certo? Então são dois tipos de reações, de transformações da matéria. São as transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas são aquelas transformações que elas são reversíveis e elas não mudam a natureza da substância, tá bom? Já transformações químicas são as transformações irreversíveis que vão mudar a natureza da substância. Infelizmente não está aqui grifado esse pontozinho, mas eu estou falando para vocês. Então, se vocês quiserem copiar aí, dar uma pausa, né? Eu vou falar cada um de novo. Vocês podem dar uma pausa para poder copiar aí para vocês. Então, as transformações físicas, elas são reversíveis, certo? E elas não alteram a natureza da substância, certo? Não altera a substância que compõe o material que está passando pela transformação. Já a transformação química, ela é irreversível e ela altera a substância que está sofrendo a transformação. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos em fotos aqui, ó. Tem umas figuras aqui, a gente vai ver os exemplos e definir se são físicas ou químicas as transformações aqui que estão sendo representadas. Então vamos lá. Temos aqui 3 pregos. O prego é feito de quê? De ferro. Então aqui ele está, antes ele não está enferrujado, ele está normal. Depois ele fica enferrujado, no estado final aqui que a gente chama. Isso é uma transformação química ou física? Aí eu pergunto para vocês, essa ferrugem, ela pode se transformar em ferro de novo? Não, a gente sabe que não, né? Depois de enferrujado, você não consegue transformar a ferrugem em ferro. Então,
essa é uma reação irreversível, ou seja, é uma transformação química. Além disso, o ferro ele se transformou em ferrugem. Então você percebe que a substância ela se transformou. Tá bom? Já aqui, ó, nesse segundo exemplo, o papel ele foi queimado e virou cinzas. Aí eu pergunto, tem como transformar a cinza de volta em papel? Não tem, a gente não pode transformar de volta. Aí eu pergunto também, o papel ele se transformou em outra substância, que no caso seria a cinza, ou é o papel e a cinza são a mesma substância? Não, a gente sabe que ela se transformou em outra substância. A cinza ela é diferente do papel, é outra substância. Então, essa é uma reação química também. A queima do papel é química, porque é irreversível, não dá para transformar a cinza para papel de volta, e porque o papel ele se transformou em cinza, que é uma substância diferente. Aqui no caso do gelo, ó, a gente tem uma pedra de gelo e ela derrete. Tem como transformar essa água do gelo derretido de volta em gelo? Sim, se a gente colocar no congelador, ela vira em gelo de novo. A água que estava congelada, ela se transformou em outra substância para ficar líquida? Não. Tanto ela é água sólida, aqui, no caso do gelo, quanto ela é uma água líquida, no caso do líquido aqui, do gelo derretido. Tá bom? Então, tanto é a mesma substância, quanto ela é reversível, ela pode voltar a ser o que era antes. Então, essa fusão do gelo, ela é uma transformação física, beleza? Espero que tenha ficado claro aqui esse ponto. Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo, pergunta para os colegas, se quiser, que eles podem lhe ajudar também. Ou então reveja essa partezinha do vídeo para ver se vocês entendem melhor. Pronto, aqui outro exemplo, né, de ferrugem, no caso é o mesmo exemplo do prego, né? No caso o metal aqui do ferro, ele vira ferrugem. A gente já sabe que é uma transformação química. E aqui embaixo ele tem duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A gente vai ver elas agora, tá bom? A lei de Lavoisier ela diz o quê? Que a massa que tem antes da transformação é igual à massa que tem depois da transformação, certo? Por exemplo, a gente vai ter aqui estanho mais oxigênio, né? Que vai reagir e vai se transformar em ferrugem de estanho, óxido de estanho, certo? No caso não é ferrugem porque não é de ferro, é de óxido de estanho. Então a gente chama de estanho oxidado, certo? É o óxido de estanho. A massa desse estanho mais o oxigênio que ele utilizou para transformar vai ser igual ao óxido de estanho. Eu tenho um exemplozinho aqui que é interessante porque ele traz uma reação, vamos dizer assim, só que é uma reação de pão e de queijo para transformar em sanduíche. Vamos lá. Então ele está dizendo aqui, ó, que dois pães mais um queijo vira um sanduíche, né? Faz sentido. A gente vai colocar um pão, certo? A gente tem um pão aqui, não reagiu ainda, tem um pão lá igual. A gente coloca um queijo, certo? Tem mais um queijo aqui, no caso viraria um pão com um queijo no meio. E vou colocar um outro pão, vira um sanduíche, ok? Aí eu pergunto para vocês, se a gente pesar esses dois pães com esse queijo e depois pesar o sanduíche pronto, vai dar diferença no peso, na massa dos dois? Vamos dizer que esse pão cada um seja 10 gramas e esse queijo também seja 10 gramas, né? Aí ficaria 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30 gramas. No final, se eu pesar esse, esse sanduíche, ele também vai ter 30 gramas? Vamos dizer que não tirou nada. Ficou mesmo, não saiu farelo nem nada. A gente sabe que sim, né? Que ele vai manter as substâncias. Então a gente vai dizer aqui, ó, que a massa que a gente tem antes da reação é a mesma massa que a gente tem depois da reação. Ou seja, é o que diz aqui a lei de Lavoisier. As massas que tem antes, aqui, ó, transformações químicas realizadas em sistemas fechados, a massa total dos produtos, que é o que tem antes, aliás, que é o que tem depois, é igual à massa total das substâncias reagentes, que é o que tem antes, tá bom?
Reagente é antes, produto é depois. É só nomenclaturazinha de química, tá bom? Então, é isso. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Ele colocou um vidro, né, cobrindo uma vela. E a gente sabe que a vela, a queima da vela é uma transformação química, né? Ele está queimando a substância, aquele pavio ele está sendo queimado e está virando fumaça e por aí vai. Mas o que tem antes e depois é igual, né? Aqui ó, 13 gramas, do mesmo jeito. Então antes e depois o resultado é o mesmo. É a primeira lei. A segunda lei diz o seguinte, a lei de Proust. As substâncias elas vão reagir em quantidades e proporções sempre iguais, certo? Voltando aqui, a gente sabe que se juntar 2 pães com queijo, vai dar um sanduíche, certo? Não tem como fazer um sanduíche com um pão e um queijo. Não dá, não é sanduíche. Da mesma forma, se eu quiser fazer 2 sanduíches, eu vou ter que colocar 4 pães, aqui 4 pães e 2 queijos, certo? Então é uma proporção constante. 2 pães e um queijo, se a gente multiplicar todos os dois por 2, ó, fica 4, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2. Então dá 2 sanduíches, certo? Mais uma vez, se a gente quiser fazer 3 sanduíches, a gente coloca mais 2 pães e um queijo. E aí faz 3 sanduíches e por aí vai. Então é uma proporção constante. Nem a gente pode diminuir no número de pães e nem a gente pode diminuir no número de queijo. Sempre tem que ser uma proporção entre os dois. Coloca 2 pães para cada um queijo. Assim. Ok? Então, beleza. Eu acho que por hoje era isso, pessoal. E eu vou gravar agora uma segunda videoaula, tá bom? Que vai falar sobre o átomo. A gente vai estudar um pouco sobre o átomo e os modelos atômicos. Então, vou terminando por aqui para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo que eu passei agora das reações. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo ou pergunta para algum colega. Se quiser, revejam o vídeo. E é isso. Até mais e um bom dia.